Aleluia. Oh, Paizinho, obrigada, Senhor, por esse tempo. Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui em nosso meio para ministrar os nossos corações nesta noite, nessa hora. Nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. E obrigada pela manifestação da Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Paz a todos e a palavra que eu tenho no meu coração para esse dia, para compartilharmos juntos. Eu quero começar lembrando cada um de nós que quem disse sim para Jesus, e se não disse ainda, agora é a hora de deixar com que o Senhor seja o Senhor da tua vida, apenas dizer sim para Ele, e de repente as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo na nossa vida. E esse lugar onde nós convertemos genuinamente, onde nós acessamos o reino de Deus, é quando nós paramos de enxergar a nossa vida, que não tem não é valiosa para nós, mas a vida de Cristo, assim como nós cantamos agora. E é essa realidade que eu quero falar para todos nós aqui, para nós, essa constância em viver a realidade do que o Senhor tem para nós, uma vida de triunfo, uma vida de alegria, uma vida de paz que Ele já conquistou. E eu quero começar lendo, falando sobre o que o Senhor fez por nós, que Ele nos ungiu, em Isaías 61:1, que diz assim: essa palavra é para todos nós, é para hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça e plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então, todos nós aqui que dizemos sim para Jesus, que Ele reina, que Ele é Senhor da nossa vida, Ele nos ungiu com óleo de alegria para pregar as boas novas, e a consciência do que o Senhor já fez por nossas vidas é o que vai fazer toda a diferença. E é sobre isso que eu quero falar. Ele diz aqui que ele nos fez o plantio do Senhor. Então, que a gente possa se ver como esse jardim, regado, cuidado, cujo jardineiro é o nosso Senhor Jesus. E assim como um jardim que não pode ficar descuidado, todos os dias ele necessita de cuidado. E o Senhor, ele está sempre pronto para estar conosco. Mas o que eu quero nos encorajar é esse lugar de secreto para todos nós, esse lugar na presença, esse lugar onde a gente corre para os braços do Senhor, aonde nós deixamos mesmo o Senhor curar, restaurar, e aonde nós reconhecemos que nós morremos, que não é sobre nós, mas é sobre a vida de Cristo. E a partir do momento que nós passamos esse tempo na presença do Senhor, não é sobre quantidade de tempo, mas é sobre estar com Ele, permanecer com Ele, porque a palavra de Deus diz em João que aqueles que permanecerdes em mim, dareis fruto. E nós não conseguimos dar frutos se nós não estivermos em Cristo. E se o que é permanecer em Cristo é a fé de que estamos nele, cremos na palavra, não é sobre nós, mas é sobre ele. Cada vez que nós olhamos para a nossa vida, para o eu, para a nossa história, o nome disso é orgulho, o nome disso é soberba. E a partir do momento que eu falo, não é sobre mim, não é sobre a minha história, mas é tudo sobre ele, é sobre a vida de Cristo, nós saímos desse lugar de vítima para esse lugar de ungidos para pregar as boas novas. E essa realidade da nova criação que nós temos no Senhor é o que faz a diferença em todo o tempo. Eu gosto muito de um testemunho que eu sempre conto para quem já me ouviu, da pomba que o Bill Johnson conta sobre a presença de Deus. Ele fala, né, se você estiver andando carregando uma pomba no ombro, como é que você vai andar consciente de que para que essa pomba ela não voe? Com atenção, com zelo, com cuidado, que você não quer que a pomba voe.
não é diferente com a presença de Deus. Quando nós estamos conscientes dessa presença, ela se manifesta, a santidade, o temor. Nós lembramos que é aquele que nos cerca, aquele que está dentro, que está sobre, ele está conosco. E é isso que vai fazer toda a diferença. É quando nós olhamos para ele, nos vemos nele, a vida de Cristo se manifesta em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória. Então, tudo que nós fizermos para o Senhor, se nós não estivermos conscientes que é o Senhor através de nós, são obras mortas, é religião. E não tem força e não tem graça. Mas tudo que nós fizemos com Ele, seja das atividades mais simples do nosso dia a dia, tudo que nós fazemos com o Senhor e para o Senhor, existe poder e existe graça. Tem um versículo que eu quero ler aqui, Isaías 51, 2 e 3, que ele diz assim: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. A alegria e contentamento serão achadas nela, ações de graça e sons de canções. Esse jardim, ele está dizendo que transformou um Éden, as ruínas, num jardim. O que pode ser ruína? Uma ofensa, mágoa, uma chateação com alguma coisa, seja lá o que é, obras da carne que mexeu com o nosso eu, a gente corre para os braços dele e fala: Jesus, vem aqui, me cura. E ele vai vir, e ele vai transformar o deserto em jardim e vai dizer: meus filhos, podem ir, vão e deem frutos, porque vocês estiveram comigo e vocês permanecem em mim. E como é que eu sei que eu estou dando fruto? Aqui ele diz: quem é o jardim do Senhor? Alegria, contentamento, ações de graça e sons de louvor. Como eu sei que a minha vida está frutificando? Se da minha vida sai gratidão, louvor e adoração e alegria. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você que não passou tempo com Jesus. Vai passar mais tempo com Jesus, que a alegria, ela brota, a alegria, ela vem, o contentamento vem, a gratidão, ela vem. E isso a gente não vai encontrar do lado de fora, em nenhuma situação externa pode nos trazer esse contentamento, essa gratidão, essa alegria, é só o Senhor. Então, aí, por isso que eu falo para a gente, esse tempo de secreto, esse tempo de presença, é esse lugar onde a gente deixa realmente o Senhor, a presença nos inundar, e nós estamos prontos para dar frutos, alegria, gratidão e contentamento. E só vive a realidade do Senhor. Só entra na terra prometida como Josué e Caleb. Medite na palavra de noite. Eles não estavam murmurando. Eles falaram o quê? A terra é boa, mana leite e mel. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já me deu. E eles tomaram posse. Não é no murmurar, não é no se vitimizar, não é na tristeza, não. O Senhor já transformou a nossa tristeza em alegria. É pela fé. E a fé é isso, a fé é se alegrar no que ele já fez. E passar tempo com o Senhor é o que vai fazer com que a gente desfrute dele, com ele, por ele e para ele. E eu conto até no meu livro, né? Eu falo muito sobre o banquete do reino, eu falo muito sobre a alegria, eu falo sobre essa casa que o Senhor me deu e o número dela é 522. E o Senhor sempre me falou, é uma fase e eu quero que você entenda sobre frutos do Espírito. Gálatas 5:22. E eu entendi que o que mais importante que o Senhor queria que eu aprendesse, que eu entendesse nessa estação, é sobre darmos frutos. E os frutos não é pela força do nosso braço, é uma vida que transborda de alguém que está nele. A árvore, ela não faz força para dar fruto. Não, ela sabe quem ela tem raiz, ela está viva e ela dá frutos. E essa consciência da vida de Cristo em nós é que vai fazer nós darmos frutos. E quais são os frutos em Gálatas? Amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O que significa? Eu tenho que buscar esses frutos? Não, tá tudo dentro. O reino de Deus é isso: paz, justiça e alegria. Eu já tenho tudo dentro. Eu não preciso buscar do lado de fora. Mas qual é a minha parte? Ser guardiã daquilo que o Senhor me confiou.
É aí onde a gente vai mesmo amortecer, dizer que a nossa carne morreu, nós morremos para nós mesmos e que é Cristo em nós. E como que nós podemos ser guardiões do reino, daquilo que ele nos deu? A paz, por exemplo. A paz que excede todo entendimento. Quando eu paro de querer entender o que Deus está fazendo, eu creio, eu confio, eu guardo a minha paz. Se a gente tenta entender muito, se preocupar, a ansiedade, isso vai roubar a nossa paz. Então, a minha escolha é: Senhor, eu confio e eu desfruto da paz, mesmo que eu não entenda. E o que é alegria? Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, os rios de vida já está dentro de mim. Então eu acesso por dentro essa realidade disponível, independente do que está por fora. Então tudo isso é uma realidade pela fé. E é onde, mas é a consciência que vai nos ajudar todos os dias. Que seja dentro da nossa casa, os frutos não é para a gente. Começa dentro da nossa casa, os nossos filhos, esposa, marido. É a gente lembrar que é a vida do Senhor e o fruto é para o outro, é o outro que se alimenta. Então, o que está saindo de nós? É a vida de Cristo? É a paciência? É a bondade? É diante dos desafios mesmo. É aí que nós vamos. Sabe aquele secreto, só você e Deus, que ninguém está vendo, e que você está ali tentada a sair da paciência, tentada talvez a gritar, a falar o que não deve, e você consegue ali olhar para Cristo, ter o domínio próprio, falar com amor, e você percebe Jesus rindo para você e falando: aí, filho, isso aí, você tem o que você tem, tudo que eu já te entreguei. E é sobre isso, é isso que ele está olhando. Obras, a figueira, por exemplo, falando aqui da folha da figueira lá no Jardim do Éden, ela serviu para tampar o pecado de Adão e Eva. E muitas vezes a religião é isso. É uma árvore cheia de folhas, linda, faz um monte de coisa, mas não dá fruto. No secreto, e é isso que Jesus está olhando. Eu posso trabalhar na igreja, eu posso me aparecer, fazer o que for. Todo mundo está vendo a folha, mas Jesus está ali. Eu não estou vendo minha vida em você. Não estou vendo o bom perfume de Cristo. Eu não estou vendo os frutos. É uma vida no secreto com Ele. E é simples. É uma vida simples, sabe? É todo dia na nossa casa. Começa na nossa família. É a presença que se manifesta. É a glória de Deus que se manifesta na nossa casa. É a glória que se manifesta no nosso local de trabalho. E é sobre ir para a igreja com essa consciência. Eu vou liberar aquilo que eu tenho recebido no secreto do meu Pai naquele ambiente. Se todo mundo for para a igreja com essa consciência, é fogo do céu e é avivamento. Ao invés da gente estar se olhando mesmo, olhando para o nosso umbigo, a gente simplesmente falar: eita, que eu estou indo com Jesus nesse lugar. A presença vai se manifestar na minha vizinhança, na minha cidade, no meu bairro. É a consciência de que é a vida de Cristo em nós. Em Isaías 54, eu quero ler aqui também, ele diz assim: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Ou seja, o que ele está dizendo? Para cantar e se alegrar a estéreo que nunca teve um filho. Quem aqui tem alguma área da vida que está estéreo, que está com problema? Qual é o conselho aqui? Cante, dance, se alegre. E aí ele diz: você que nunca teve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você estenderá para a direita, para a esquerda, e seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. O que ele está dizendo aqui? Qual é a realidade? Eu canto e eu me alegro por aquilo que ele é em mim, aquilo que eu já tenho nele. E ele está dizendo que ele vai nos alargar, ele vai nos estender, simplesmente porque eu não estou olhando pela condição da esterilidade, mas eu estou olhando para a vida de Cristo em mim. Vocês entendem que o foco muda tudo? É por isso que ele fala: quando eu olho para os montes, de onde vem meu socorro vem do Senhor, fez céus e a terra. Quando a gente olha para ele, a gente tem o socorro, a gente tem a segurança, a gente tem a confiança, a gente tem a paz, a gente tem tudo que está precisando. Mas sermos guardiões dessa paz, guardiões dessa paz e dessa alegria, é aonde a gente vai colocar o nosso olhar. Porque se a gente olhar para a tempestade, a gente afunda, igual Pedro. Se a gente olhar para os problemas, a tristeza vai vir, a paz vai embora. Então é sobre o tempo inteiro a gente estar olhando para ele. É o tempo inteiro a gente pegar as escrituras, não porque vai pregar ou porque vai dizer que sabe. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a Cristo.
Cristo, e é passar tempo com aquele que nos ama, é amar Ele, é ser amado por Ele, e é conhecer as Escrituras, as revelações, tesouro escondido. As revelações Ele dá para quem quer, para quem busca, e que sejamos esses sedentos pela palavra, sedentos por Ele. Os dias são maus, meus irmãos, e a palavra de Deus diz, é a única coisa que nos afirme, é a fundação, o fundamento mesmo para uma vida, para o que tem aí na frente. O Senhor falou para mim no início do ano, filha, vai vir uma onda, e onda, para quem não sabe nadar, dá capote, afoga. Ele falou para mim, pega a prancha, porque você vai surfar, você vai divertir. A prancha é a palavra, então aproveite o tempo que todo mundo tem aqui, mergulhe na palavra, se encha da palavra, porque fique com a prancha, e lembre, quando a onda for vier, porque vem. A palavra de Deus diz, os dias são maus, a gente está nos últimos dias, mas pegue a prancha, meus irmãos, e vamos surfar, divertir, porque vem um tempo de bonança para os que creem. Não é para quem vive de religião, não. É para quem crê, é onde a gente vai ver verdadeiramente aqueles que conhecem a palavra, que conhecem o Senhor e que andam pela fé. E tem em Tessalonicenses diz assim também: alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre. Paulo fala para a gente alegrar sempre. Se Deus está falando para a gente alegrar, não é porque é impossível, é porque Ele já deu a alegria. E é essa realidade que eu estou aqui trazendo de novo. Se vejam em Cristo. Não olhem para suas limitações, não olhem para o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, não olhem para rótulos, o que as pessoas falam. Não é sobre isso, mas o que seu pai fala a teu respeito? Ele olha para cada um de nós aqui e vê Cristo. Ele vê o filho amado dele, ele vê Jesus. Mas a realidade que nós vamos viver em Cristo é quando a gente também se vê nele. E é isso que muda tudo. E essa semana estava vindo várias vezes, estava subindo muito ao meu coração, quando eu falei de jardim, de deserto, e que na presença o Senhor nos cura, é que às vezes o problema vem, as circunstâncias vêm, e a gente quer correr para resolver de alguma forma, ou quer correr para alguém, ou às vezes a gente quer procurar. Hoje a gente quer falar mal, quer contar para alguém, você não sabe o que, que me fizeram, o que que fulano fez, o que que aconteceu. Gente, não vai vir a alegria daí não, me desculpa. A alegria vai vir, Senhor. Vem aqui, Jesus. Tô chateada, tô triste, aconteceu isso, o Senhor viu o que aconteceu. Vem aqui com a tua presença, se manifesta, cura, arranca aí tudo que tem que arrancar de ofensa, sabe, eu perdoo, Jesus, eu perdoo porque é o Senhor que me ajuda a perdoar, a força está em mim. A gente perdoa e fala, vem aqui, cura, e o Senhor transforma o deserto em jardim e tudo novo de novo. É por isso que enchei-vos do Espírito todos os dias. Todos os dias é com Ele, é todos os dias na presença. E essa semana me veio uma frase em Tiago 2,13, que diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. É uma palavra forte para a gente realmente meditar. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nosso Deus é misericordioso, irmãos. Sejamos misericordiosos também. É tão mais fácil exercer misericórdia do que julgar, por causa do peso da balança do Senhor. Então, essa vida em Cristo, esse lugar em amor, exatamente porque os dias são maus mesmo, o povo vai fazer, sei lá o que, que o povo vai fazer, mas não é sobre eles, não é sobre o que acontece, mas é sobre o nosso coração. É sobre guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos e guardar o nosso coração. É sobre esse lugar de misericórdia. E sabe que eu vou contar aqui um testemunho para vocês que eu nunca contei em público, mas o Senhor Jesus sabe que quando Ele me pede qualquer coisa, eu digo sim antes dele me pedir. Então, Ele sabe quem Ele quer alcançar aqui ou depois no YouTube. Meus pastores, meus líderes sabem, pouquíssimas pessoas sabem, mas se o Senhor me pediu para falar, é porque Ele quer alcançar outras vidas. Aqui no Canadá já tem alguns anos que eu estou aqui, mas isso deve ter acontecido há uns 8 anos, mais ou menos, 7 anos, não lembro. E eu ainda nem tinha feito rema, apesar de já ter lido e estar lendo já muitos livros do Kenneth Hagin na época, e eu já estava na Verbo da Vida, e eu fui agredida fisicamente por uma pessoa. E naquela hora, eu lembro que eu tinha que ir para o culto, e não é sobre a pessoa, eu tô aqui para falar de Cristo, não tô para falar sobre o que fizeram. E naquela hora,
eu tinha que ir para a igreja e a minha boca, não fui eu que falei, não, gente. Minha boca gritava misericórdia, misericórdia, misericórdia. Era mais forte que eu. Cristo em mim gritava misericórdia por aquela vida, porque a gente sabe que ai de quem toca no ungido do Senhor. Mas Jesus em mim, a vida de Cristo, só gritava misericórdia. E ali eu corri para um lugar, para um cantinho secreto. E eu falei: Jesus, 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 chorei. Jesus, vem aqui agora. Apaga isso da minha memória, arranca isso do meu coração. Eu preciso do Senhor agora, da presença do Senhor, porque eu sei que é só o Senhor. E de repente a glória de Deus se manifestou. Eu tive uma visitação do Senhor tão poderosa. Acho que deve ter passado nem uma hora. Fui para a igreja plena, plena, como se nada tivesse acontecido. Contei com meus pastores, é claro que eles não tinham a visitação ali daquela hora do Espírito, mas assim, todos, né? E ali nós juntos oramos para Deus realmente ter misericórdia daquela vida, porque a gente sabia que o diabo ia tragar aquela pessoa. Mas não é sobre os outros. Vocês estão entendendo? Esse lugar em nós, esse lugar em Cristo, mas o jardim secreto é isso. Esse lugar de correr para os pés de Jesus, é Jesus arranca o que tem que arrancar, porque não é sobre o outro, é sobre o meu coração. E eu estava. A agressão é porque eu estava pregando a palavra. E continuei também pregando a palavra. E aconteceu de novo uma outra situação com uma outra pessoa que eu fui perseguida na rua, me seguiu. E essa pessoa, eu andando em amor, eu senti uma presença, uma glória. E eu levei uma mordida no meu rosto, pregando a palavra. E ali a única coisa que eu pude falar foi: eu te perdoo no nome do Senhor Jesus. E eu estava indo para o trabalho, cheguei no banheiro do trabalho, uma mistura de raiva, de ira, de todas as coisas, mas o Senhor, vem aqui, Jesus. Por favor, me cura, porque só o Senhor Jesus me curar do que aconteceu. E não é sobre mim, é sobre ti, Senhor. E ali a mão do Senhor veio sobre mim mais uma vez, e tinha um culto à noite. Aí eu fui para a igreja e uma irmã não sabia de nada, chegou em mim e falou assim: filha, eu vi o que aconteceu hoje. Eu estava olhando tudo assim, e eu quero te dizer, eu me agrado da tua vida. Gente, eu li Paulo, eu vou ler Paulo para vocês. Paulo diz assim, Atos 5:40. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não lhe falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Não importa o que tem por vir, se tem perseguição, se tem afronta, se é por causa do nome do Senhor Jesus, existe alegria, existe graça, existe força. E eu vim aqui hoje te encorajar. Não olhe para a tua vida, não se dê por valiosa, mas dê-se a vida de Cristo em você. É a vida de Cristo em nós. E é nele que nós encontramos graça, que nós encontramos força e que nós encontramos poder para viver uma vida de triunfo e de manifestação da glória de Deus nessa terra. Então eu vim aqui mesmo para dizer para vocês, somos escolhidas, separados, ungidos, não é para ser vítima, mas é para dizer, nós fomos libertos para libertar, somos curados para curar. E é sobre a vida do Senhor em nós. Então, se alegrem, se regozijem. E se está tendo dificuldade, vai para o secreto com teu pai. Vai para a presença, é lá que a gente encontra o poder, a cura, o sobrenatural que te envolve. Mas seja rápidos a perdoar. Rápidos, rápidos, não dê tempo para Satanás, que fica ao derredor. É isso que ele quer. Sabe o que ele quer? Que a gente não dê frutos do Espírito, por isso que somos tentados. Que a gente ande em ofensa, raiz de amargura, para ele vir com setas de enfermidade, com tudo quanto é tipo de ataque. E a vida de fé, fé sem amor, não funciona. E o amor, a gente só consegue andar em amor quando a gente está enraizado nele. Quando a gente está olhando para ele. Quando a gente está lembrando que é a nossa vida nele. Então, essa é a palavra que eu trouxe, que eu estava no meu coração aqui para encorajar a todos. Alegrem-se sempre no Senhor.
olhem para a vida de Cristo em vocês. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa o que você já fez pelo Senhor, o que importa é no dia que você disse sim para Jesus, você está um terço do seu ser inteiro, é a Trindade, é o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de você. Aprenda a olhar para essa realidade, não para a realidade do lado de fora. Aprenda a viver pelo poder do Espírito e não pela carne. Subjugue, domine a carne, diga para a tua carne: ei, carne, ei, emoções, ei, sentimento, ei, mente, eu tenho a mente de Cristo. Quem governa a minha vida é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E lembrem, ele não nos deixa, ele nunca nos abandona. Então a gente tem a presença do Senhor 24 horas. A gente tem a palavra do Senhor 24 horas. A gente tem poder, a gente tem graça disponível 24 horas. Não precisa correr para outro lugar. Corre para os braços do Senhor. E vocês e nós vamos encontrar tudo que nós precisamos. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E firmes nele.